Receita de português. Coloque uma vasilha dentro d'água. A massa só alcançará o ponto exato se os ingredientes forem misturados em recipiente mergulhado na água salgada. Senão, a receita desanda. Ingredientes: homens pré-históricos do Vale do Tejo e do Sado, um punhado de povos indígenas, principalmente lusitanos, se possível da tribo liderada por Viriato. Celtas apenas para polvilhar. Romanos, bárbaros, alanos caucasianos, vândalos germânicos e escandinavos, suevos e visigodos germânicos, estes últimos dissolvidos na civilização romana. Mouros, tribos islamizadas do Marrocos e da Mauritânia. Uma pitada de árabes. Judeus sefarditas, ibéricos. Coloque um punhado entre um ingrediente e outro. Reserve a porção maior para o final da receita. Cristãos a gosto. Modo de fazer. Coloque na vasilha os pré-históricos. Dê preferência aos que apresentarem as características físicas do português contemporâneo, estatura mediana e dolicocéfalos. A arqueologia prova que os pré-históricos ibéricos já se assemelhavam aos gajos pós-modernos. Ora, pois. Tampe a vasilha com um pano úmido. Espere-os fermentar até se transformarem em tribos pacíficas e receptivas a ondas migratórias oriundas de vários pontos europeus. Não se preocupe se alguns sorrateiramente fugirem pela borda. O ancestral do português já cultivava a vocação viajeira. Muitos chegaram à Inglaterra e à Normandia. Apenas oriente os neofujões para não tomarem o rumo de Brasília. Nunca se sabe o que lhes pode acontecer. Polvilhe um pouco de celtas. Além do charme, você vai introduzir o domínio da metalurgia e a vocação para o esoterismo. Afinal, quem não gosta de druidas? Além de estarem em moda, eles acrescentarão um toque exótico ao paladar do prato. Lentamente, despeje os romanos. Atenção, vai sair pancadaria. Maneje com calma a colher de pau para driblar Viriato e outros caudilhos que não apreciarão um novo ingrediente. Cuidadosamente misture os revoltosos, os romanos e as tribos que se lixaram para a invasão romana. No fim, dará certo. É questão de paciência. Bata levemente durante 500 anos. A massa crescerá e revelará um povo urbano, meio escravo, meio livre, que falava latim vulgar e sofisticou o comércio e a agricultura. Enfim, quase um luxo. Introduza os bárbaros, primeiro os alanos, vândalos e suevos. Capriche nos suevos, pois eles chegam para marcar presença. Adoram trabalhar com enxadas e logo escolherão terras para cultivar. Por favor, convença-os a abandonar os instrumentos agrícolas às margens da vasilha. Alguém pode quebrar o dente quando o português for servido. Descanse a colher de pau. Os romanos embolaram tanto o meio de campo que a turma abriu os braços para os novos conquistadores. Deixe a natureza agir. Você verá que, infiltrados na massa, estes bárbaros inaugurarão a era dos portugueses de olhos claros. Um charme. Adicione os visigodos romanizados ou federados, como os romanos chamavam os povos conquistados que de rabo entre as pernas lutavam para defendê-los. Espertamente, o Império de Roma utilizava a estratégia de lançar bárbaros contra bárbaros. Igual aos norte-americanos contemporâneos que engrossam o seu exército com os negros e os latinos da periferia. Alguém duvida que a história se repete? Misture cuidadosamente. Este momento é delicado. O sucesso do português dependerá exclusivamente de sua competência culinária. O gosto dos visigodos deve sobrepor-se ao dos vândalos e dos alanos. Apenas suavemente os bárbaros vencidos perfumam um prato. Quase uma especiaria, o toque de classe. Quando vândalos e alanos se dissolverem, bata vigorosamente, pois visigodos e suevos tenderão a encaroçar por 150 anos. Mantenha-se atento à receita. Não pare de bater nem mesmo quando os visigodos argumentarem serem os inventores do status quo da sociedade medieval portuguesa. Clero, nobreza e povo, grande novidade. Faça-se de surdo e até o último visigodo desmanchar, capriche em revolver a massa. Afinal, visigodos são guerreiros. Podem armar uma falseta e solar o português.
Espere inúteis 3 séculos. Visigodo é um chuchu histórico. Só faz volume, não larga gosto. E jogue os árabes e mouros. A massa ficará mais encorpada, adquirirá novos contornos, novas falas, novas técnicas, uma nova arquitetura. O sociólogo brasileiro Gilberto Freire, autor de Casa Grande e Senzala, assinala que é neste momento que surge o português típico, além de um original subgrupo característico do Norte. Emblemático da milenar cruza de raças, homens morenos, cabelos castanhos, escuros olhos mouros, com barba e bigode louros ou ruivos. O Brasil, que no final do século XIX, início do XX, recebeu maciça imigração de lusitanos do norte, tem incontáveis homens morenos de barba clara. A maioria não sabe, mas eles são os representantes tropicais da malemolência lusa. Useira e vezeira em misturar o próprio sangue ao sangue dos visitantes. Eita povo hospitaleiro este que nos descobriu! Amasse delicadamente os islâmicos e os judeus sefarditas, que aos punhados você vê introduzindo entre um e outro ingrediente. Deixe-os descansar, eles se aglutinarão naturalmente. Naquele tempo, os dois povos, amigos, interagiam sem culpas. Nesta altura, o português estará quase pronto. Agora, basta levar ao forno bem quente. Eles são passionais, não assam em banho-maria. Com o açúcar, faça uma calda em ponto de bala. Adicione cristãos a gosto, de todos os matizes e origens. Está pronto o português. Desenforme e sirva-os ao novo mundo. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e o livro que eu trago hoje já deu para perceber que ele tem um tom, um quê de leveza, de ironia e de muita graça. Embora seja uma obra que apresente fatos da história do Brasil e de Portugal, esses fatos são contados de uma maneira muito agradável, com uma linguagem extremamente acessível e com tom de conversa. Trago o livro O Português que Nos Pariu, da autora Ângela Dutra de Menezes, que não é uma obra de ficção. Esse exemplar que eu trago, ele é uma edição revista, atualizada e ampliada de 2009. A capa traz a informação de que ele foi best-seller no Brasil e em Portugal, com mais de 50 mil exemplares vendidos. Ângela Dutra de Menezes é jornalista, escritora e autora de romances. Ela dedica o livro a seu bisavô, dizendo assim: em memória de João Jorge Gaio Júnior, o bisavô que, sem saber, me trouxe para o Brasil. Confesso que é difícil tratar da obra porque contar tira todo o encanto, toda a beleza do enredo. Por si só, ele é muito engraçado, ele é envolvente e ele é longe, ele se coloca longe das narrativas puramente factuais, aquelas puramente históricas. Já no sumário, os capítulos dão conta da fundação de Portugal, das histórias desse país, dos perfis de alguns reis, das batalhas e de como tudo isso desembocou aqui no Brasil. É engraçado porque muitos de nós nos identificamos com essa Constituição. É que geralmente há um filamento histórico da ordem até da humanidade que está presente em nossa linhagem familiar. É uma espécie de ponto de contato com os nossos ancestrais. O que eu digo com isso é que, de uma maneira ou de outra, nos entendemos brasileiros quando entendemos a nossa história e, mais modernamente, a relação dela com a geopolítica, que está aí para explicar que estamos todos conectados. E aí, já conversando sobre a obra, lá no prefácio, a autora chama a atenção para o mapa de Waldseemüller, que teria sido um padre alemão que foi orientado por informações de navegadores anônimos e de, por exemplo, Américo Vespúcio, que, segundo ela, localiza com erros mínimos questões de latitude e longitude, o que conhecemos hoje por América. É interessante que esse mapa ele mostra o litoral brasileiro do Nordeste até o Trópico de Capricórnio. E existe uma cópia desse mapa lá na Biblioteca do Congresso, em Washington. O mapa teria sido elaborado em 1507, com informações colhidas de viagem, que é considerado, na verdade, a certidão de nascimento da América. Outra coisa também que ela chama atenção é que, segundo a autora,
as viagens dos descobrimentos tinham sempre suporte português, que naquele momento reuniria condições tecnológicas para realizar essa empreitada, né? E com essa fala, ela se opõe ao que se coloca muito nos livros de história, principalmente ingleses, porque, segundo ela, segundo a autora, eles ocultam a participação portuguesa, dando voz especialmente e muitas vezes somente à Espanha. A autora vai costurando vários episódios históricos que envolvem desde esse encontro ou pré-encontro dos portugueses com o que viria a ser Brasil. E ela comenta minúcias, alguns detalhes que a história acaba iluminando um ponto e deixando o outro de lado. A sensação é de que a autora detalha e chama a atenção da gente para pormenores como a medida da velocidade marítima, o nó. Segundo ela, também é uma invenção portuguesa, e que ela descreve assim: o capitão pegava uma corda e escalava uns gajos para dar um nó na distância equivalente ao comprimento da caravela. A cada comprimento, um nó. Depois amarrava-se uma das pontas da corda num barquinho que ficava a bordo da nau capitânia até a esquadra alcançar o oceano. Só então lançava-se o barquinho ao mar. Na outra ponta da corda, após jurar que não colocaria o dedo no nariz, um marinheiro debruçava-se na amurada com uma ampulheta numa das mãos e a segunda ponta da corda na outra. À medida que o barquinho se afastava da caravela, a corda desenrolava, os nós iam caindo na água e a ampulheta marcava o tempo. Uma equação envolvendo o número de nós mergulhados, o tamanho da caravela, o tamanho do barquinho e o tempo gasto calculava a distância percorrida. Sinceramente, não faço a menor ideia de como se resolve esta equação, mas o Google informa que hoje um nó marítimo corresponde a 1,8 km por hora. Perceberam as pitadas de humor? Mas, segundo ela, voltando à ideia engenhosa do nó, são essas características que Portugal usou para povoar e colonizar o Brasil com um excesso de criatividade e ousadia. E foi essa Constituição que a fez escrever O Português que Nos Pariu. Bom, a obra é um percurso histórico, bem humorado, interessante e que nos cativa. Cativa até aqueles que não gostam muito de história. Coisa que eu particularmente gosto muito. Bom, pelo processo histórico pelo qual passamos, ela dá toques do que todos nós viemos a ser, tanto portugueses quanto brasileiros. Quanto à democracia racial brasileira, por exemplo, a autora trata, fazendo menção à Receita que eu li há pouco, que o colonizador já tinha o hábito de ter relações com estranhos. Daí os portugueses terem inventado, termo que ela usa, inventado, os mulatos. E critica que, enquanto isso, os portugueses preparavam a ideologia da segregação, servido em bandeja de prata e temperado pelo axioma do amor cristão, o que ela classifica e critica como discurso lindo, realidade nem tanto. Segundo consta também, um dado que ela traz, é que era Dom Manuel, o Venturoso, que ordenava: misturem o nosso sangue. E não foi sem propósito, já que Portugal era um país pequeno, logo não era impossível evitar os diferentes. E acostumados a viver invasão, conforme nós vimos até com a Receita, eles aprenderam a conviver com ameaças no melhor estilo. Já que não posso com eles, junto-me a eles. E ela termina esse capítulo, essa primeira parte, né, falando sobre a Inquisição. E diz que o Brasil é um país de cristãos novos, ou judeus convertidos à força, que vieram para cá para se esconderem, sem abdicar de sua fé. E conclui com a seguinte pergunta: quem disse que o nosso jeitinho não era herança lusa? Claro que eu não vou falar de todos os capítulos aqui, tá, gente? Eu vou falar só de alguns capítulos para que vocês se motivem a ler. Mas no capítulo que ela trata sobre o pai da pátria, ela destaca que poucos sabem, mas foi graças à esperteza política dele que Portugal foi a primeira nação europeia a se estabelecer como Estado independente, antes de 1200, inclusive com a língua própria, que era o galaico-português. Ela define o Afonso Henriques como gênio, estadista, raposa política, vitorioso, implacável e espertíssimo. Mas como assim? Como ele foi esse gênio estadista? O fato é que Afonso Henriques combateu os maiores inimigos da época, que eram os mouros. A presença dos muçulmanos na região chamada Andaluzia, que compreendia o sul, tanto da Espanha quanto de Portugal, durou mais ou menos 8 séculos. E para a unificação das terras, era necessário expulsá-los, claro. Afonso Henriques vencia. E isso significava o crescimento dos territórios cristãos,
motivados pelo domínio das terras. Para que isso acontecesse, Afonso Henriques teve que realizar acordos políticos, e o primeiro deles foi com a Igreja Católica, claro, que tinha um grande poder político, principalmente na Baixa Idade Média, que é retratado com humor quando ela diz o seguinte: quem não recebia a bênção episcopal podia procurar novo emprego. Logo após a vitória de São Mamed, Afonso Henriques estabeleceu os limites de sua relação com a Igreja. Espertamente cedeu em tudo. Sabia onde pisava. Os clérigos detinham força demais, não podiam ser contrariados. Nesse episódio, por exemplo, em troca de apoio amplo, o arcebispo de Braga, por exemplo, que é uma cidade portuguesa, manteve os privilégios sobre a cidade e combinou com Afonso Henriques que ele, o arcebispo, teria o direito de cunhar moedas. O infante, ou seja, Afonso Henriques, ainda custeou a construção da Catedral de Braga. Eu vou deixar aqui em cima o link da nossa visita a Braga. Se você não viu ainda o vídeo, clica para depois assistir. E esse acordo foi um casamento perfeito, porque os outros arcebispos de Braga cumpriram a sua parte. No entanto, foi a Batalha de Ourique, o divisor de águas na vida de Afonso Henriques. A autora define a Batalha de Ourique de uma maneira muito informal, o que dá um tom mesmo de conversa para o texto. Então não é um texto enfadonho, não é um texto cheio de fatos históricos e só, não. Ela vai contando, ela vai narrando de maneira muito informal e de uma maneira muito agradável, irônica, simpática, e faz com que a gente fique preso realmente à leitura. É a sensação de que dois amigos se encontraram e estão conversando. Ela como narradora e nós como ouvintes, como interlocutores. Sobre essa Batalha de Ourique, eu vou ler um pedaço, um trecho da obra para vocês perceberem. Olha o que ela diz. A versão popular da Batalha de Ourique conta que Afonso Henriques combateu um imenso exército islâmico, matou 5 reis mouros e colocou o resto da multidão para correr. Tudo em um dia só. Especial favor de Cristo Nosso Senhor, que na véspera apareceu ao infante com quem conversou amigavelmente. Apenas Afonso Henriques viu Cristo, que aliás surgiu escoltado de anjos. Apenas Afonso Henriques ouviu garantir a próxima e espetacular vitória lusa. O moral da soldadesca alcançou as nuvens quando eles souberam quem lhes fizera uma visitinha. Além do mais, 25 de julho é dedicado a Santiago, o mata-mouros, santo que jamais abandonava cristãos em perigo. Especialista em degola, Santiago trabalhava com eficiência invejável. Foi o primeiro humano do planeta a saber o lugar exato das carótidas. Não perdia uma. Esse lance fez com que Afonso Henriques recebesse total apoio político e um grande, massivo apoio popular, e ser intitulado o Rei dos Portugueses. Definiu-se então com isso a identidade lusa. Afinal, segundo a autora, em qual lugar o rei conversava ao vivo e em cores com as hostes celestiais? Na Reconquista, que era, grosso modo, esse movimento de retomar as terras da mão dos islâmicos, estabelecendo a religião católica, segundo a autora, Afonso Henriques adotava a política da terra arrasada, ou seja, ele matava tudo que se movia e queimava o resto. Com um exército pequeno, ele adotou a tática de guerrilhas e entendeu que a sua vantagem morava na surpresa. Quando os combates eram longos, ele contratava mercenários. Geralmente eram cruzados que estavam a caminho da Terra Santa. Ângela Dutra de Menezes diz que eles aproveitavam a escala em Portugal para um servicinho extra. Degolavam alguns islâmicos. Inclusive o cerco de Lisboa em 1147 seguiu o modelo. Tem um vídeo também sobre Lisboa, vou deixar linkado aqui em cima, o card aqui em cima para que vocês assistam. No cerco de Lisboa, segundo consta, segundo a autora nos diz, houve um excesso por parte de Afonso Henriques. E aí ele se redimiu com a Carta de Segurança de 1170, proibindo cristãos e judeus de maltratar os islâmicos, os mouros que viviam na região de Lisboa. O que ela ratifica com isso é que Afonso Henriques gostava de grandes e inesperados gestos e costumava agir por debaixo dos panos, o que ela diz ser a pré-estreia do jeito brasileiro. Porque
Se o infante não podia invadir a propriedade alheia, delegava a outrem. No capítulo Reconquista, ou Onde Nasceu o Cordial Temperamento Brasileiro, os reis que sucederam continuaram a política de Afonso Henriques durante mais de 2 séculos, pelejando com os muçulmanos. A autora chama atenção para o fato de que muitos portugueses se aproveitaram do ensejo para enriquecer, inclusive através de saques. Quanto à degola, que era uma prática utilizada, ela descreve o seguinte, olha que interessante. Não importa a razão que os moveu. Na Reconquista, todos os cristãos ibéricos concluíram um curso intensivo de degola, atividade utilíssima durante o longo tempo em que galinhas, para falecer por causas não naturais, precisavam de uma faca na garganta. Nenhum sociólogo se aventurou neste terreiro, mas ainda está para nascer quem corte pescoços galináceos com mais competência do que os ibéricos, e por extensão, os latino-americanos. Não por acaso, a mais saborosa galinha ao molho pardo é serviço de mineiro. Para não acabarmos loucos com esta conversa, tanto que se tergiversa, vamos ao que interessa. Degolar é prática islâmica. A ordem está no Alcorão e se destina aos combatentes do jihad. Quando no campo de batalha enfrentardes os que descreem, golpeai-os no pescoço. Sura 47, versículo 4. Céus, pobre franceses. Tudo é uma questão de ponto de vista e cada fé cultiva as suas idiosincrasias. Islâmicos acreditam que a degola é indolor. Cristãos preferem a fogueira. E aí, dentro desse assunto de degola, é interessante porque ela resgata, né? Ela vai até os valores do islamismo, passando pelos valores do catolicismo, e isso eu tô falando de um momento histórico, claro. Ela resgata e ela traz à tona essas características que vêm desembocar na gente, na Constituição do brasileiro. Apesar desse tema e desse clima leve que ela traz o texto, de um texto mais brincalhão, de uma forma mais espontânea e divertida com que ela conta a história, é a história. Então, assim, é interessante porque ela faz exatamente, estabelece essa conexão. E como os mouros acreditavam que ser uma guerra santa, eles seguiam a orientação do seu livro sagrado, que era o Alcorão, ou Corão. A autora, então, diz que os cristãos acharam prático e aprenderam essa lição. E completa dizendo o seguinte: durante o período da Reconquista, retomada do território português que permanecia em mãos infiéis, os mouros acreditavam travar uma guerra santa. Portanto, não conversaram. Respeitando a sua crença, enfiaram as cimitarras em gargantas lusas na maior sem cerimônia. Os cristãos acharam prático e aprenderam a lição. O português que nos pariu tornou-se mestre no assunto. Mais tarde, ensinou-nos a técnica. Nós, brasileiros, não decepcionamos. Em 2 tempos, tornamo-nos craques. Nas guerras de independência, no contestado, em Canudos e durante a Revolução Federalista. Cortamos gargantas em escala industrial. E aí ela destaca ser a degola uma prática que foi usada no interior do Brasil. No sertão nordestino, olha que interessante essa comparação, essa interligação, essa cultura que se propagou. No sertão nordestino, com as guerras entre famílias, apontadas por Luiz da Câmara Cascudo, nosso grande folclorista, como herança moura, o próprio Câmara Cascudo diz ser uma herança moura, a gente também ainda tem a figura de Lampião, que degolava os soldados e estes, por sua vez, degolavam os cangaceiros. Inclusive tem aquela clássica foto, né, dos cangaceiros degolados, não vou colocar aqui, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar essa foto, onde tem as cabeças, todos os cangaceiros, e ela também fala de Canudos. Canudos também, segundo a autora, os jagunços degolavam a cabeça dos soldados espetando na vegetação. Isso a autora diz ter sido tática de amedrontamento do cerco de Lisboa, onde os cristãos decapitavam os mouros em Sintra e espetavam as suas cabeças diante dos muros da cidade. Que macabro, né? E Ângela Dutra de Menezes ainda compara com os dias atuais, quando nas penitenciárias os traidores, digamos assim, morrem estocados ou degolados. É assustador tudo isso, mas a autora destaca, em tempos idos, isso não impressionava ninguém. E a Inquisição, instituída em 1231, está aí para confirmar isso. Voltando à Reconquista, as batalhas continuaram na Andaluzia, mais exatamente em Portugal, na região do Algarve. Algarve é uma palavra de origem árabe que significa o Ocidente, no sul de Portugal. E no sul de Portugal, sendo Faro a última cidade em poder dos muçulmanos. Assim como na Espanha foi Granada, o último bastião mouro. Ângela Dutra também
também pontua que do século VIII ao século XIII, a região resumiu-se a guerras. A prática de degolas foi difundida, dos mouros com os cristãos, dos cristãos com mouros, dos cristãos com os próprios cristãos. E a tese da autora é que a nossa cordialidade, o que eu chamaria gentileza, nasceu na Guerra da Reconquista. Nós repetimos e aprendemos que somos um povo afável, incapaz de matar moscas. Uma cordialidade falada e não tanto praticada. Algo que a autora compara com a democracia racial que nós falamos. Afirmamos tanto que acreditamos nela, mas infelizmente é válida, e eu acrescento a hashtag só que não. E conclui o capítulo dizendo: o Alcorão e as guerras da Reconquista são as raízes históricas da tendência brasileira de atacar o inimigo à altura do pescoço. Há 1000 anos escutamos esta ordem. O preceito do jihad incorporou-se à rotina das lutas tropicais. Se pensarmos bem, não há nenhum demérito. Para um combatente, qualquer guerra é santa, pois é santo o direito de salvar a própria vida, mesmo que à custa das carótidas alheias. A história ela é escrita pelos vencedores. Assim, Ângela Dutra inicia o capítulo intitulado Nossos Mestres Desconhecidos. É bem verdade se pensarmos nesse contexto ibérico, tanto os muçulmanos quanto os judeus, sefarditas, que são os judeus da Península Ibérica, ou foram expulsos ou foram batizados à força com o nome de cristãos novos, ou terminavam na fogueira. Mas existiam locais seguros. E um dos dribles na Inquisição era justamente o fato de virem para as colônias. Ou seja, não vinham somente aquelas pessoas que ouvimos dizer que eram pencas de marginais, que segundo a autora o reino queria distância. Por isso, segundo ela, é preciso assumir que somos um país de cristãos novos. E ela comprova dizendo que entre 1501 e 1516, a recém-descoberta da terra de Santa Cruz, no caso que viria a ser Brasil, estava arrendada a um grupo de cristãos novos liderados por Fernão de Noronha, o mesmo que deu o nome ao arquipélago. Outro exemplo que ela traz são os bandeirantes paulistas, em sua maioria cristãos novos. A lógica seria, quanto mais se embrenhassem pelas matas adentro, mais chances de encontrar ouro e menos chance de esbarrar com as fogueiras. Ela exemplifica também que o isolamento do Planalto de Piratininga e o incentivo dos jesuítas, vou deixar o vlog lá de São Paulo que nós fizemos um passeio e visitamos o pátio do colégio, que era onde nasce a cidade de São Paulo. Houve o estímulo para casamentos mistos e ela disse que é raro uma família tradicional paulista não ter sangue hebreu nas veias. Outra coisa interessantíssima que a autora destaca também é que, inclusive, o cristão novo Bento Teixeira, o autor de Prosopopeia de 1601 e considerado o primeiro poeta brasileiro, ele nasceu em Portugal, mas veio para o Brasil com 6 anos. E em casa, a mãe dele lhe transmitia as leis mosaicas. O fato é que após o descobrimento, em 1536, Portugal oficializou a Inquisição, que, segundo a autora, já estava acendendo fogueiras ilegais no bairro do Rocio, lá em Lisboa. As terras descobertas, que viria a ser Brasil, então surgiram como uma opção segura. Daí os sefardistas embarcaram para cá. E olha que interessante isso, ela exemplifica, ela fala dessa interiorização, dessa entrada desses cristãos novos, né, aqui no Brasil, e dá um exemplo do cemitério israelita, que fica em Vila Rosali, na cidade de São João de Meriti, aqui no Rio de Janeiro. É uma cidade bem do lado do rio mesmo, bem próxima mesmo. Ao chegarem, eles tentavam se afastar da costa e intocavam-se na Baixada Fluminense. Outro ponto interessante também é que a autora diz que os judeus ibéricos marcaram o caráter luso-brasileiro, que em nenhum outro país aconteceu a nacionalização do messianismo judaico. Como assim? Messianismo judaico? Sim, é que há teorias de historiadores lusos de que Portugal sequestrou a expectativa do Messias judaico, transformando no sebastianismo. A Batalha de Alcácer Quibir aconteceu em 4 de agosto de 1578. Os mouros trucidaram o exército de Dom Sebastião. Sem informação do corpo de Dom Sebastião, apesar do mito criado em torno, a decepção do povo e a esperança de que ainda estivesse vivo, inaugurou o sebastianismo, que seria então essa releitura lusa do messianismo judaico. No vídeo da Cidade e as Serras, da obra Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, eu tangencio o assunto a respeito do sebastianismo. Eu vou deixar aqui no card também para vocês poderem assistir, quem ainda não viu. E a autora define de maneira divertida assim: o sebastianismo tomou tal proporções que acabou por não caber em si mesmo. Repartiu-se em vários outros movimentos, todos milagreiros. O rei que voltaria e devolveria a cidadania aos humilhados portugueses, a expectativa da iminente parousia, os movimentos heréticos que pregavam o final dos tempos, Canudos, Contestado, Cruzeiro Novo, Cruzeiro Velho, Cruzado, Cruzado Novo, Mega Sena, Loto, Quina. Gente, o papel principal da novela das 8.
De qualquer jeito, milagre. Sempre a expectativa do milagre. Todos os movimentos messiânicos brasileiros são filhos do sebastianismo, ideologia adubada pela seiva sefardita. A autora também destaca a herança islâmica na formação do caráter português, resultando essa presença na cultura brasileira, óbvio. E exemplifica com o capítulo 18 do Alcorão, ou Corão, quando diz: "E nunca digas de coisa alguma, sim, farei amanhã", sem acrescentar: "se Deus quiser". Ela chama a atenção ao fato de que a expressão "se Deus quiser", tão amplamente difundida entre a gente, é uma ordem do Islã e a gente nem sabe. No sentido da formação de palavras, por exemplo, a língua árabe nos rendeu muitas palavras portuguesas iniciadas com al, que no árabe, al é o artigo. Já no cardápio temos o açúcar de cana, o arroz, também as técnicas de irrigação, a sabedoria da plantação em minifúndios para colher o máximo lucro e trabalhar melhor a terra, tudo é herança árabe. Ressalta também a questão da higiene, porque os islâmicos não rezam sem lavar certas partes do corpo, rosto, pés, mãos, antebraço, em oposição à Idade Média. E quando eu digo a Idade Média, eu me refiro à Europa, a Europa medieval, em que as pessoas, por exemplo, deixavam as roupas apodrecerem no corpo. Olha que diferença cultural, olha que choque de cultura que os orientalistas até trazem quando eles apresentam isso pra gente. A gente imagina uma Europa em que as pessoas deixavam a roupa apodrecendo no corpo, em contrapartida, os islâmicos que faziam a ablação, se limpavam, se higienizavam. Por isso essa ideia de que a história é sempre contada pela visão do vencedor, né? Ou do colonizador. Eu achei também bem interessante que a autora ressalta a questão de ouvir e de contar histórias. E uma paradinha, né? Ela chama de uma paradinha um pouco antes do desfecho, quase dizendo, amanhã tem mais. Na verdade é o clímax da história, aquele momento de maior tensão que a gente espera o desfecho. O que vai acontecer depois disso? E isso nos remete a Sherazade, em As Mil e Uma Noites, que também tem vídeo aqui no canal sobre As Mil e Uma Noites. E sobre muitas outras influências que se mantêm na nossa sociedade, a autora destaca o seguinte: contam-se as centenas os jeitos que permanecem. Atuada nordestina, medo de mal olhado, uso de amuletos, mesas de 4 lugares, o jeito peculiar de encilhar os cavalos. Vejam os filmes de cowboy norte-americanos. Um ossinho amarra o bornal na garupa. Ibéricos e brasileiros amarram-no à dianteira, igual os mouros faziam. O machismo arraigado, varandas na arquitetura, arte da azulejaria. Outra coisa também que a autora destaca, né, da presença árabe, da importância da presença árabe na Península Ibérica é a questão da filosofia. Porque, pensam vocês, foram os árabes que introduziram no Ocidente o pensamento helênico. Ou seja, os árabes fundaram escolas de tradução em Toledo, na Espanha, conhecida como a cidade que reunia as 3 culturas monoteístas da época, de maneira harmônica, e eles fizeram essa tradução do original, respeitando as ideias dos autores. Ela cita a Cabala, por exemplo, que de maneira superficial seria Deus se manifestando através de símbolos, movimento esotérico sefardita, porque suas raízes fincam-se em outro movimento esotérico, o sufismo islâmico, doutrina que pregava, grosso modo, uma comunhão, uma união direta com Deus. O que quer com tudo isso é mostrar, na verdade, que para nós brasileiros, tanto os sefarditas quanto os islâmicos, eles são os nossos mestres desconhecidos. E entender a presença deles na Idade Média vai trazer um espanto, porque só conhecemos a perspectiva europeia e ignoramos quanto conhecimento essas duas culturas já tinham desenvolvido enquanto a Europa ainda era Idade Média. Um outro capítulo que eu trago aqui também para destacar, é um capítulo intitulado Na Última Flor do Lácio, que a autora destaca o que chama de mania que nós temos de desprezar o que é nosso, de depreciar. E aí ela faz alusão ao poema de Olavo Bilac, em que define a língua portuguesa como inculta e bela, no estilo bonitinha, mas ordinária, segundo a autora. Daí ela discorre em defesa da língua portuguesa, que é uma língua sofisticada, destaca as opções que a língua oferece nas escolhas lexicais, expressivas, ou seja, a plasticidade da língua portuguesa. E ela também caracteriza a língua portuguesa com o adjetivo barroco e chama, atribuindo esse adjetivo barroco, de penduricalho. Nesse ponto eu tenho um pouco de discordância com a autora. Eu acho um pouco irônico, claro, mas muito reducionista também. E esse termo penduricalho,
E não concordo muito, não. Mas entendo que a autora destaca o trabalho com a linguagem, as metáforas que nós utilizamos para expressar nossas ideias. Ela faz também um breve percurso pelo surgimento da língua portuguesa, chegada na Península Ibérica do latim, por conta do Império Romano. E é importante lembrar que, relacionando ao poema, a última flor do Lácio, o Lácio do poema é a região italiana onde está hoje localizada Roma. Daí essa relação com a língua. Última flor do Lácio. E do latim origina-se português. Isso porque entre a Galícia, o Minho e o Douro, o latim se transforma em galaico-português. E sendo a língua viva, ela muda, ela se transforma, ela evolui com o tempo. No Brasil, por exemplo, o português de Portugal, e aí eu me refiro à língua do colonizador português, passou por transformações, incorporando vocábulos indígenas, africanos, ganhando sotaques e regionalismos, que é pura riqueza cultural nos dias de hoje. É a nossa marca, a diversidade. Mas essas marcas, aí eu adendo, elas não são pétreas. Por exemplo, a Cantiga de Amigo, que nela é a voz de um homem cantando o amor de uma mulher, o amor feminino, exatamente reatualizada por Caetano Veloso e Chico Buarque em muitas de suas obras. Ela traz também de maneira muito bem-humorada o fato de que ela não concorda com o acordo ortográfico acontecido, porque, segundo ela, não daria certo, dada a diversidade linguística. E aí ela brinca dizendo que no Brasil, enquanto as crianças vão tomar injeção, em Portugal, os putos vão tomar uma pica. Bom, a autora discorre sobre várias peculiaridades, como a questão do filho do vulgo, do filho de algo, que é aquela ideia do fidalgo, vulgo com a conotação de gentinha, de gentalha, enquanto o fidalgo era o oriundo da aristocracia, e com isso o ócio era próprio da nobreza. E isso instaura em nossas mentes a ideologia da preguiça, como sendo um status. E aí compara com os dias de hoje, sugerindo que olhemos as colunas sociais, e aí isso ficou impregnado, tanto que a gente, segundo a autora, a gente ainda acredita que o trabalho manual pertence ao filho do vulgo, ou seja, aos mal-nascidos, aos mal-paridos. E isso levou a um demérito da ideia de trabalho. E aí a autora satiriza dizendo: é bem melhor passar fome com um diploma na parede do que mourejar ao sol, ao proletarius way. Aqui para nós, chique mesmo é dormir até meio-dia, passear no castelo de caras e arranjar alguém que nos sustente, nem que seja a Mega Sena. Sem romantismos. Acharam o Brasil porque os padres desejavam atazanar novas almas. O povo queria emigrar, o rei sonhava em ganhar dinheiro, a burguesia exigia mais lucros, nobres precisavam valorizar-se e a indústria naval ia muito bem. Obrigada. Assim, Ângela Dutra sintetiza, ironicamente, o que capítulos e mais capítulos da história discorrem sobre as navegações e o achamento do Brasil. Pedro Álvares Cabral, que é outra figura que ela trata, além de muitas outras, ele nasce em 1467 ou 1468 em Belmonte, que hoje é conhecida como uma aldeia histórica em Portugal. É um local que eu tive a oportunidade de conhecer, é no centro de Portugal, próximo à Serra da Estrela. É bem pequenininha a cidade, com aquele climão de interior. E tem coisas bem interessantes lá, como o Museu dos Descobrimentos, que é um museu interativo, bem interessante. O Castelo de Belmonte, com a bandeira de Portugal e do Brasil. É muito marcante a presença judaica na cultura dessa vila histórica. Nessa linha da interiorização para escapar da fogueira, o interior de Portugal e também da Espanha é salpicado de juderias ou judiarias, com símbolos cristãos na porta. Por exemplo, na culinária existe um prato em Portugal chamado alheira. Na verdade, é um embutido, é como se fosse uma linguiça, só que ao invés de ser com carne de porco, é com carne de ave. Em março de 1500, Pedro Álvares Cabral zarpou do Tejo, comandando 1.200 homens e uma esquadra de 13 caravelas. O destino oficial era Calicut, na Índia, mas Cabral levou no bolso 2 cartas. Uma para descobrir a parte ocidental e outra tratando da existência de uma tão grande terra firme com muitas grandes ilhas adjacentes a ela. Nesse ponto, a autora retoma a carta de Waldseemüller, dizendo dos contornos do Brasil. Sobre a bandeira brasileira, por exemplo, a Ângela Dutra ela esclarece que o verde e o amarelo não simbolizam as nossas matas e o nosso ouro. Segundo ela, o verde é a cor dos Bragança, dinastia que surgiu na Batalha de Aljubarrota e reinou no Brasil até 1889. Já o amarelo corresponde à família real mais poderosa que o mundo conheceu, os Habsburgo, a qual Dona Leopoldina, primeira esposa de Dom Pedro I, pertencia. E aí foi Leopoldina que imaginou colocar o losango, que é o símbolo heráldico feminino,
entre as cores de Bragança, representando a união das duas casas. Sem esquecer de Maria Domitília de Castro, Canto e Melo, ou seja, a Marquesa de Santos, sua amante, que eu vou deixar inclusive o link aqui também, que nós passamos naquele vlog lá de São Paulo, nós visitamos a cidade e passamos em frente à casa da Marquesa de Santos. Enfim, a autora discorre capítulos sobre a Inquisição, tanto em Portugal como aqui no Brasil, sobre a política pombalina, ou seja, de Marquês de Pombal, dos jesuítas, dos tratados econômicos, de Carlota Joaquina, Dom João VI, enfim. Eu não vou me estender mais, porque essa resenha já está enorme, mas eu queria que vocês vissem como essa obra é interessante. Há pontos de discordância, claro, mas ainda que a gente discorde de alguma coisa, é uma obra leve, que nos leva pela história, pela nossa história. Então é uma leitura que motiva, não é uma leitura de fatos históricos, é uma leitura que motiva porque ela engrena com a linguagem, é uma brincadeira ou um pós-vir que a gente quer saber o que vai acontecer. Parece até que a gente não conhece a história. E isso é muito bacana, a forma que ela narra os acontecimentos. A obra nos propõe uma reflexão muito interessante. Nos descobrimos brasileiros e portugueses, ou de fato nos redescobrimos. Então, o que a gente extrai dessas experiências e todo esse histórico, né? Não é para nós medirmos força nessa eterna bruma, esse eterno ranço histórico que divide ainda aqueles ares de colônia e metrópole. A obra propõe um plus ultra, um mais além, termo muito utilizado pelos navegantes, que nos sugere sabedoria para identificar de onde partimos, para buscar com mais leveza e humor o que somos a partir de tudo isso. Nós e o português que nos pariu, se é que me entendem. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Espero que vocês se motivem a ler. Tem muita coisa bacana aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!